Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos começar o novo tema do nosso curso de artesanato em feltro e agora nós vamos fazer a turminha de animais tribais. Hoje nós vamos fazer o alce. Quer aprender? Então vem comigo. Bom, e como eu sempre deixo, né, as partes todas cortadinhas e separadas para facilitar na hora de montar as peças. Eu já tenho aqui todas as partezinhas certinhas. E nós vamos começar pela parte do corpinho. Eu vou colar a barriguinha dele primeiro. Vou posicionar aqui no meio certinho. Vou colar com a cola de silicone e depois fazer o caseado em volta. Eu estou usando a cola da Tech Bond. E agora eu vou fazer o caseado em volta. Para quem não tem a máquina com o ponto caseado e vai fazer à mão, aqui no canal tem o vídeo onde eu ensino a fazer esse ponto embutido, esse ponto caseado embutido, que a gente usa para fazer apliques. E eu vou deixar o link aí em cima nos cards. Depois desse vídeo aqui, vocês cliquem ali para assistir, tá bom? Agora eu vou unir a parte de trás do corpinho, vou alfinetar em toda a volta para depois casear. Agora eu vou casear primeiro entre as perninhas dele e depois em volta do corpo, deixando a parte de baixo do pezinho, né, da perninha aberta para poder colocar o enchimento e depois fechar. E aqui nessa parte eu vou fazendo bem devagar, vou parando a máquina e virando ele, né? Aqui tem que fazer devagarzinho para o ponto ficar certinho, porque ele é redondinho. E agora sim eu vou costurar a lateral. Para quem é iniciante também não sabe fazer o ponto caseado, no vídeo que eu falei lá no início, também eu ensino todos os pontos básicos que a gente usa no feltro. Então serve para todas as peças. E agora nós vamos colocar o enchimento. Olá galera, aqui é Lelo Gameplay e também canal Lelo Games. Deixe seu like aí galera, se inscreva, muito obrigado. E agora eu vou encher o bichinho. E como eu sempre falo, coloquem bastante enchimento, tá pessoal, para ele não ficar murcho. Não economiza no enchimento, o corpinho tem que ficar bem durinho para sustentar também o peso do bonequinho, né, para ele ficar em pé sozinho. Se colocar pouco enchimento, ele não fica em pé sozinho, tá? Tem que ser bastante para o corpinho ficar bem durinho, bem cheinho. Agora eu vou costurar a parte do pezinho, mas antes eu vou colar uma solinha de papelão para deixar o pezinho reto, porque
Porque se a gente não colocar a solinha de papelão, a parte de baixo fica boleadinha, né? Fica oval por causa do enchimento. E aí ele não vai ficar em pé. Que o pezinho vai ficar redondo, vai ficar ondulado, né? Então, com a solinha de papelão, vai ficar retinho o pezinho dele. E agora eu vou fazer o caseado à mão mesmo. E eu tô usando a linha marrom na cor do feltro, do fundinho. Porque depois eu vou passar uma tirinha em volta, né? Fazendo o acabamento do pezinho. E eu já quero perguntar pra vocês. Já deixaram o like no vídeo? Já se inscreveu no canal? Então, se você ainda não fez isso, eu peço... Peraí que tá passando uma moto aqui. Então, se você ainda não fez isso, eu peço que você clique ali em gostei, tá bom? Pra me ajudar. Já se inscreve no canal e vamos continuar aqui o vídeo. Agora eu vou colar a tirinha fazendo o acabamento do pezinho. Os moldes desse alce e dos outros bichinhos tribais que nós vamos fazer nos próximos vídeos vão estar disponíveis lá no curso de artesanato Mundo do Feltro, tá? Se você ainda não se inscreveu, corre e se inscreve. E lá você vai ter acesso a todas as apostilas que eu já lancei, são mais de 30 apostilas, e vai ter acesso aos lançamentos também. Então, esse aqui, que é o novo tema, vai estar disponível lá no curso também. E depois eu vou disponibilizar a apostila também para venda separada, tá? Mas de início a preferência é das alunas do curso. E assim que tiver disponível eu aviso, porque eu ainda vou fazer as outras peças, né? Os outros bichinhos. E só depois que eu fizer todos é que eu vou colocar a apostila completa lá no curso. Bom, e aqui, como eu sempre faço, né, eu colo um pinguinho de... Eu boto um pouquinho de cola de silicone na pontinha. Todas as peças que tem pontinhas finas eu faço isso para não desmanchar na hora de casear. E eu coloco pouquinha cola, porque é só para fortalecer um pouquinho a ponta, tá? E agora vamos fazer o caseadinho à mão mesmo, porque essa peça é muito pequenininha e peças pequenas assim não compensa fazer na máquina. Às vezes a máquina puxa, né, a pontinha do feltro e aí não é legal. Então, pecinhas assim eu prefiro fazer à mão mesmo. E aqui eu já vou colocar o enchimento, né? Eu sempre enrolo na pontinha da pinça, quando são partes assim bem pequenininhas. E aí já vou colocando. Antes de fechar a pecinha toda, porque depois fica mais difícil de colocar, né?
E depois de encher bem o rabinho dele, eu faço um buraquinho e coloco a cola quente, né? Preencho toda e seguro um pouquinho pra secar. Olha lá, e fica assim. Daí nem precisa costurar. E agora eu vou colar o colarzinho dele. E você aí que caiu de paraquedas aqui no canal, acabou de chegar aqui, já se inscreve, tá bom? Ah, e você que assiste meus vídeos toda semana assiste, mas não se inscreve, posso saber por qual motivo ainda não clicou ali em inscrever-se? Não custa nada pra vocês e me ajuda muito, hein? Então, quero ver ninguém aqui assistindo meus vídeos de graça sem estar inscrito, hein? Bora ali se inscrever. Oxi. Dá mó trabalhão fazer esses vídeos pra vocês, tá? Então, vamos aí colaborar também. Agradeço de coração. E o colarzinho dele são várias tirinhas, né? Várias não, duas, né? Uma azul, uma vermelha. Na parte de trás, se vocês quiserem colocar também uma tirinha, como se fosse a continuação, né, do colarzinho, podem ficar à vontade. Eu não vou colar ainda porque eu vou costurar a cabecinha depois, né, fazer o ponto invisível. Então depois eu vou ver se eu colo. Bom, agora nós vamos fazer as patinhas, né? Primeira coisa é colar a parte marronzinha. E agora eu vou fazer o caseado começando, né, da lateral, vou dar a volta toda na patinha e termino na outra lateral, deixando a parte de baixo aberta para poder colocar o enchimento. E agora, usando a linha marrom, da cor do detalhe da patinha, eu vou fazer o caseado fechando a patinha toda. Agora eu vou colar a patinha e vou colar com cola quente. Essa cola quente que eu tô usando também é da Tech Bond, que agora eles têm também a cola quente. E vou fazer agora outra patinha. Bom, o corpinho já está praticamente pronto, né? Aliás, já está pronto. Agora vamos partir para a parte da cabeça. E eu vou começar pelas orelhinhas.
Agora eu vou fazer o chifre. Esse aqui eu já fiz, né? E esse aqui eu colei 2 partes de manta R1. Agora eu vou passar um pouquinho de cola para eles ficarem fixos e não sair do lugar na hora de casear. E agora eu vou casear a mão também. Ah, eu tinha esquecido de mostrar as orelhinhas, né? Como ficaram. E agora eu vou colar aqui essa partezinha de dentro da orelhinha. Depois eu vou fazer o ponto caseado embutido em volta dela. Mas se vocês quiserem casear ela diretamente também na máquina, dá pra fazer também. É porque na verdade eu esqueci que eu ia fazer essa parte, né? E na orelhinha não vai enchimento. Então aqui eu usei o próprio molde do bichinho para fazer um marcadorzinho de boca. Daí eu vou marcar, eu tô usando a caneta permanente. Eu gosto dessa da Upload, não é propaganda paga não, tá pessoal? É porque realmente é a que eu acho a melhor. Ela não borra no filtro. Ela seca rápido e aí você não... Se você colocar a mão em cima, você não vai borrar o feltro, porque ela já vai estar bem sequinha. E ela adere tão bem ao feltro que você pode fazer desenhos, né? E... igual aí na boquinha, por exemplo. Se eu não quisesse passar o ponto atrás, fazer o bordadinho, nem precisava, porque ela já fica bem... como se diz? Bem firme, né? Bem fixa no filtro. É uma ótima caneta. E esse ponto atrás também está no vídeo que eu falei, tá? Para iniciantes do feltro. Quem não sabe ainda costurar direito, né? Não sabe todos os pontos que a gente usa. Esse aí é o ponto atrás, usado para bordar boquinhas, olhinhos, cílios e várias partes, né, dos bichinhos. Agora eu vou posicionar essa parte da frente do rosto, né, na cabecinha. Vou centralizar certinho. Vou alfinetar para poder colar e não sair do lugar, né? Então é bom botar um alfinetinho para quando for colar ficar certinho. E não precisa passar muita cola, tá, gente? É só um fiozinho mesmo, bem fininho. Porque aqui eu vou casear, então é só pra não sair do lugar na hora que estiver caseando, né? Na máquina. E vou casear só a parte de cima. E ficou assim. Agora eu vou colar o focinho dele.
Se vocês preferirem colar aqueles de plástico, também fica bonitinho. É porque eu gosto, assim, de fazer tudo de feltro mesmo, né? Poucas coisas que eu coloco que não são feltro, né? Poucos elementos. Mas fica a critério de vocês. Aqui eu vou usar aquela caneta fantasminha só pra marcar aqui a tatuagenzinha, né, do rostinho dele. E aí o desenho vocês também fica a critério de vocês. Eu vou fazer como se fosse umas flechinhas. Aí. E não vou passar o ponto atrás, tá? Fazer o bordadinho. Se vocês quiserem fazer, fiquem à vontade. Mas é como eu falei, essa caneta ela é tão boa que o risquinho dela já fica perfeito, né? E aí, pra parecer mesmo tatuagem, né? Riscadinho, eu não vou fazer a costurinha pra não ficar em relevo. Agora eu usei o próprio molde também do rostinho dele, né? Pra marcar ali onde eu vou colocar os olhinhos. E eu colo primeiro a parte marrom. Eu vou medir certinho pra ver se tá os dois na mesma altura. Daí eu ajeito bem certinho pra depois colar. E eu não passo o caseado em volta dos olhos, porque eu acho que fica bem feinho, sabe? Assim, o olho fica cheio fica todo tracejado, né? Com as marcas dos pontos. E eu não gosto. Detalhezinhos assim do rosto, igual focinhos, olhinhos. Eu não gosto de colocar nem ponto palito. Eu gosto só de colar os olhinhos. É por isso que mesmo os olhos dele sendo grande, igual os das bonecas LOLs, eu também não faço caseado em volta, porque o resultado não fica bom. O olhinho fica mais bonitinho assim, lisinho mesmo, só coladinho. Há quem não goste, né? Há quem diga que é serviço de preguiçosa, mas não é. É questão mesmo de acabamento. Eu não gosto de ponto palito, nem de ponto caseado nos olhos. Mas gosto, né? Cada um tem o seu, então vocês façam como achar melhor. Depois eu vou fazer o brilhinho dos olhos. Agora eu vou posicionar a parte de trás da cabecinha e já vou colocar o lugar. Eu vou marcar, né, certinho o lugar onde eu vou colocar os chifrinhos e as orelhinhas. Vou colocar um pinguinho de cola para não sair do lugar na hora de casear. Não precisa ser muita cola, tá, pessoal? Para não dificultar ali a máquina na hora que a gente for costurar, fechando a cabecinha. Agora eu vou alfinetar em toda a volta da cabeça para poder ir para a máquina. Mesmo quem já tem experiência em costurar na máquina, eu indico que coloque alfinete, porque o feltro escorrega, né? E às vezes ele estica também. Então é bom alfinetar tudo certinho para ele não esticar muito, né, na hora que a gente estiver caseando. E eu vou deixar a parte de baixo aberta para poder colocar o enchimento.
E agora eu vou colocar o enchimento. E a bateria acabou e eu não gravei a parte que eu costurei. Mas eu fiz o caseado usando a própria linha invisível, né? A mesma que eu usei para costurar. E agora eu vou fazer o caseado embutido, que também está explicadinho, com calma, no outro vídeo. No vídeo que tá ali nos cards. E agora, para fazer o brilhinho dos olhos, eu peguei aqui um pedacinho de feltro branco. Eu vou colar a fita dupla face, essa aqui que eu tô usando também é da Tech Bond. E por cima dela eu vou colar a fita crepe, porque como ela é lisa, fica difícil de desenhar, né? O que a gente quer recortar no feltro, não dá para desenhar nela. Então eu colo ela, depois eu colo a fita crepe por cima e aí vou fazer o desenho dos moldes do brilhinho do olho. E aqui eu já colei, ó, a fita crepe, então agora eu vou desenhar. Como o molde é bem pequenininho, eu vou segurar ele com aquele aparelhinho de desmanchar botão, que ele tem uma pontinha e eu uso para segurar, para poder riscar. E eu indico fazer essa técnica em todas as pecinhas pequenininhas, né? Às vezes boquinha, narizinho, olhinho, que é para peças menores. E aí assim fica bem mais fácil para poder cortar, né? Eu costumo fazer esse brilhinho com a tinta de tecido, né? Branca. Mas como nesse aqui são 2 brilhinhos, eu resolvi fazer de feltro. Mas se vocês quiserem fazer com a tinta, também fica bonitinho. Que aliás vocês vão perceber nos outros vídeos dos bichinhos que eu vou usando técnicas diferentes em cada um, né? Para vocês terem ideias de como fazer. Então, por exemplo, nesse aqui eu vou colar, no próximo pode ser que eu faça com tinta. Então, conforme eu vou fazendo, eu vou adaptando e vou mostrando várias formas de fazer. E aí vocês escolhem o que achar melhor. Agora eu vou colar a faixinha da cabecinha dele. Eu colo primeiro essa parte e depois a parte azul com as pontinhas. E agora aqui no meio eu vou colar as peninhas que eu fiz. Os risquinhos também eu fiz com a caneta. Daí eu posiciono, né, como vai ficar e colo. E agora sim eu continuo colando a faixinha.
E agora eu vou colar a parte azul da faixinha dele. Sempre tomem o maior cuidado, pessoal, quando for usar a cola, tanto a de silicone quanto a cola quente, porque elas sempre puxam os fiozinhos, né? Então vocês tirem eles e cuidado para não borrar. É bom ter um paninho no colo, igual eu faço, deixo um paninho para ficar toda hora limpando a mão, porque se deixar marca de cola, o acabamento não fica bom. Agora eu vou mostrar como eu fiz as peninhas. Ficaram mais parecendo folhinha de árvore, né? Mas são peninhas, tá, gente? Faz de conta que é pena. E aí eu tinha feito no amarelinho com a caneta vermelha, mas eu preferi passar o preto depois. E agora vamos colar as marquinhas coloridas embaixo dos olhinhos, na bochechinha. Diz aí se não é o alcezinho com carinha de índio mais bonitinho que você já viu na vida. Mais fofinho. Olha que gracinha. E agora vou colar a sobrancelha dele. Agora eu vou colocar a cabecinha dele. Aqui eu vou fazer um cortezinho para colocar o pescoço. Vou colocar um pouquinho de cola quente para ajudar a fixar o pescocinho. E depois vou encaixar. Não sei se vocês perceberam, mas quando cortou embaixo do pescocinho ali, ó, ficou franzidinho embaixo da boquinha dele, né? É por isso que eu não gosto de usar essa técnica de colocar o pescocinho por dentro. Porque quando a gente corta o feltro, toda a parte que a gente já tinha esticado fica enrugadinha. E agora, para fixar o pescoço, eu vou usar a linha de pipa e vou fazer o ponto invisível em toda a volta do pescocinho, ó, pegando bem embaixo e bem lá em cima, para quando eu puxar a cabecinha ficar bem presa. No próximo bichinho, eu acho que eu vou fazer o pescoço diferente para poder colocar, para não precisar fazer isso, colocar por dentro, para apenas fazer a costura a costura invisível. Bom, vamos ver, né? Como eu falei pra vocês, eu gosto de ir testando várias técnicas, né? E aí vocês podem escolher a que achar mais fácil para fazer o de vocês. Depois de puxar em toda a volta, a gente ajeita, né? E
faz o arremate atrás. E ficou assim, né, a costurinha. Opa, grudou aqui. Agora eu vou fazer o detalhezinho de peninha que fica pendurada na faixinha dele. No cocar, né? Daí eu colo uma peninha sobre a outra. E agora eu vou amarrar usando a linha de pipa. Primeiro eu dou um nozinho, depois eu vou dar umas voltinhas com a linha e prender e amarrar atrás. Ah, e eu tô usando um pedacinho de sisal, daquele bem fininho. Vou medir aqui a altura que eu quero que fique. Vou cortar. E colocar um pinguinho de cola para colar atrás da faixinha dele. E ficou pronto, pessoal, o nosso alce tribal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, clica ali no joinha. Quem ainda não se inscreveu, eu peço, por favor, que se inscreva para me ajudar, tá bom? Agradeço quem assistiu até o final e assiste esses outros que estão aparecendo aí, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Beijos, tchau!